Então, para começar, desde o início, né? Eu estou aqui num arquivo 0 km. Eu dei um new no meu AutoCAD, File New e Enter. Ele me abriu um arquivo novo, 0 km, que não foi nunca utilizado. Então ele não tem configuração nenhuma, tá? Nós vamos digitar o comando OS, que é o atalho do comando OSNAP. A gente pode digitar OSNAP e Enter, seguido de Enter sempre, ou OS e Enter, tá? O resultado é o mesmo. E eis que nós temos aqui o Object Snap, que é o nosso OSNAP. E cada uma dessas caixinhas que estão algumas ticadas, outra não, representa um comando de precisão. O endpoint, o midpoint, tá? Como mais ou menos o nome diz, né? Endpoint, ele vai procurar o final da linha, tá? Então vou mostrar para vocês aqui como que ele busca. E esse quadradinho aqui, ó, é o modo com que ele se apresenta. Então vamos lá, eu vou desenhar uma line, né? Pronto. Não se assuste que nós teremos uma aula só de tipo de linhas, tá? Eu vou explicar como constrói uma linha passo a passo. Nós estamos só para relembrar nas aulas que eu ainda preciso, antes de começar a efetivamente desenhar, eu preciso que vocês conheçam todos esses comandos de visualização, de movimento, de seleção, né, de precisão e as dicas, né, de abrir, salvar, como que ele interage com você, que é teclado. Preciso deixar isso bem claro antes da gente começar com as nossas aulas práticas de desenho, né? Começar a desenhar uma linha, uma porta, tá? Então, take it easy que a gente chega lá. Como eu estava falando anteriormente, né, sobre o Snap, que é o comando de precisão, nós temos ele sempre vai funcionar com um elemento existente na tela do AutoCAD. Ele não vai aparecer do nada, né? Então, por exemplo, eu tenho essa linha e agora eu quero desenhar uma outra linha partindo exatamente do final dessa linha, no meu endpoint. Olha lá. Muito prazer, endpoint. Esse é o ponto que eu quero que ele capte. Aí eu faço o quê? Simplesmente clico, tá? Peguei. Então eu posso dar aqui o zoom mais próximo possível, até onde o CAD faz, ó, parou, não faz mais. Que eu tô vendo que ele tá unido, tá? As duas linhas estão exatamente começando onde termina a outra. Agora, eu vou desativar o meu OSNAP, tá? Se eu clicar o F8 do meu teclado, você pode observar aqui embaixo, aqui embaixo, tá? Que ele vai desativar. Olha lá, percebeu? Olha lá, ai caramba, peraí, ó, orto modo, polar, o grid, olha lá, o snap modo, é aqui, ó, é o orto modo. Perdão, gente, não é o F8, é o F3. É tanto F na minha cabeça. É aqui, ó. É o F3, tá lá. O snap off, o snap on. O snap off. Agora eu vou pegar o meu line. E eu vou tentar pegar o outro canto aqui da minha linha, né? Vamos ver o que eu consigo.
Tá, agora vamos aproximar. Tchan, 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 tchan. A caca, né? Então você percebe como o comando de precisão é importante? Imagina você desenhar uma sala, uma planta de uma casa, um pavimento inteiro, com todos os cantinhos das paredes abertos. É aqui que eu falo que a Shura vaza. Se eu tenho uma área fechada, a Shura, ela termina aqui. Aqui ela entra e vaza, tá? Aí ela não se forma. Então, vou apagar essas duas linhas aqui. Como que apaga mesmo, Luciana? É só clicar, né? E dar del. Seleciono com o mouse, clique com o botão esquerdo, clicou e teclou a tecla del do seu teclado. Ou abro aquele método de seleção window, né? Crossing, cliquei e del. Então vamos continuar com os nossos comandos de precisão, tá? Você pode reparar que a todo momento, né, eu tenho o vício do pan. Jogo pro lado, jogo pro outro, jogo pra cima, põe, arruma, sai do botão direito, exite, repete de novo. Isso é uma coisa que a gente vai, é uns viciozinhos que a gente vai adquirindo para não ficar parado. Então tá, eu vou voltar para minha caixinha do Snap OS. Então, para o comando de precisão funcionar, esse endpoint pegar a minha linha, eu preciso que ele esteja ticado, tá? Ele foi selecionado. Se ele não tiver selecionado, ele não vai pegar. Então, vamos lá. Ó lá. Ele não apareceu. Tá? Você pode observar que eu tô aqui fazendo no olho, achando que eu estou arrasando, e no entanto eu tô arrasando mesmo. Tô arrasando o meu desenho, né? Então, digitei o Snap, Enter. Tiquei o endpoint. Ok. Opa. Isso aqui eu não selecionei lá. Endpoint, ok, line. Ah! Por que ele não fez aqui agora? Olha, ele tá aqui selecionado, não tá? Olha lá, o Snap. Endpoint tá clicadinho. Por que agora eu vim aqui no meu line e não consegui fazer? Por quê? Porque o meu F3 está desligado. Olha lá, agora ele tá. Eu teclei a tecla F3 do meu teclado e ele ativou o meu Snap. Então, além de configurar, que é o OS de Snap, vou configurar quais comandos de precisão eu quero que funcione para mim no meu desenho, tá? Isso ele é de desenho para desenho. Se você trocou de desenho, você tem que configurar de novo. E o F3 ativa e desativa os comandos de precisão, porque tem momentos que seu desenho está tão carregado que os pontinhos de precisão começam a brigar, né? Porque tem hora que é endpoint, tem hora que é midpoint, tem hora que é nearest, sabe? São vários pontinhos que estão brigando para poder ser selecionado. Opa! Então vamos agora voltar aqui para o Snap, tá? Então eu tenho de pontos de comandos de precisão, endpoint, o midpoint, que vai pegar sempre o meio de uma linha. Ele nunca vai pegar qualquer outro ponto que não seja exatamente o meio, o centro de um objeto, né? De um elemento, de uma entidade. O center, ele vai encontrar o círculo. Imagina você, eu não sei se você já tentou encontrar o centro de um círculo via compasso, né? Tem que achar a mediatriz, a bissetriz de 3 pontos, 2 pontos, eu nem lembro mais. É muito mais simples no AutoCAD. Eu vou mostrar para vocês. O Node ele é interessante porque ele pega pontinhos invisíveis. Nós vamos ter uma aula que nós vamos aprender a trabalhar com pontos. E esses pontos, eles nos auxiliam a
criar desenhos, dividir segmentos de reta, tá? Então, esses pontinhos é que o Node pega. O quadrante, como é óbvio, né? Ele vai pegar os quadrantes do meu círculo. O intersection, ele vai pegar também a intersecção de linhas. Aonde houver intersecção de linhas, ele vai pegar, tá? O extension, esse extension aqui eu não uso muito, mas ele também é útil. Por exemplo, quando a gente tem uma linha e a gente quer pegar a projeção dela um pouquinho mais para frente, uma continuidade da linha, ele funciona assim, tá? O insertion, ele funciona todo elemento, toda entidade ou um bloco, ele possui um ponto de inserção, né? Esse ponto de inserção, ele é pego por esse comandinho de precisão aqui, ó, insertion, tá? O perpendicular também, se eu tenho uma linha, sendo ela ortogonal, né? Na linha 0, ou na linha 90, ou na linha a 45 graus. Ele vai pegar sempre no ângulo perpendicular. A tangência também, ela vai pegar, né, tangenciando a minha circunferência. Agora, o nearest, ele é fantástico. Ele, aonde você tocar, ele pegou, tá? Então, às vezes você tá querendo pegar um midpoint e você clicou fora e pegou no nearest. Esse aqui. Aí, deu tilt, né? Porque você tá buscando um e pega no outro. Então, por isso que a gente tem que fazer o seguinte: deixar ativo só os comandos que a gente vai utilizar, tá? Eu costumo deixar sempre selecionado somente o endpoint, o midpoint, o center, node, esse não, tá? Então eu deixo esses comandinhos que estão aqui ticados sempre ativos para mim. Mas para você, isso é de gosto, de necessidade, né? Se você precisa ficar buscando tangente toda hora, ponto de inserção toda hora, tá? Isso é com você. A dica é, esses pontos são os pontos que a gente mais usa. Então, são o que eu costumo usar. Uma vez configurado, ok. A gente verifica no teclado se ele tá on ou se tá off. Agora ele está on. Então, vamos brincar de conhecer os pontos nessa reta aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar o comando line e vamos brincar de conhecer os pontos. Endpoint, olha lá. Nearest. Qualquer cantinho ele funciona. Qualquer cantinho ele pega, ó. Clicou, pegou. Ó lá. Clicou, pegou. Clicou, pegou. Tá? Então, o nearest vai pegar qualquer ponto, qualquer lugar. Eu quero pegar aqui, eu pego aqui. Bom, pessoal, vamos dar um pequeno break, né, na nossa aula e continuaremos na sequência na nossa próxima videoaula, ok? Até lá!